Olá, eu sou a doutora Vanessa Garcia, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e faço parte da equipe multidisciplinar da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia e SEDA. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do transtorno do espectro do autismo. Começando o mês de abril, né? Mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. O dia 2 de abril foi o dia escolhido pela OMS como o dia oficial de conscientização para um tema tão importante. Desde que se começou a falar mais, a ter mais essas datas específicas que marcam, o tema começou a ser mais difundido, mais pessoas falando, mais pessoas trabalhando em cima, pesquisando, se informando, porque tudo isso é muito importante. O número de autistas no mundo tem aumentado muito. Segundo a OMS, nós temos 70 milhões de pessoas autistas no mundo. No Brasil, são 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Ou seja, nós temos muita gente aí que não tem diagnóstico. Nós vemos, nós encontramos, né, nos trabalhos que fazemos por aí, a gente vê em escolas, às vezes até assim em conversas informais com a população, a gente percebe que tem crianças por aí que estão dentro do espectro e que não são diagnosticadas. Claro que a gente precisa trabalhar muito ainda para a gente poder conseguir informar muito mais e entender mais, conhecer muito mais os nossos autistas aqui, né? E aí eu queria aproveitar para falar sobre a importância do diagnóstico precoce na criança autista. Muitas vezes os pais enfrentam certas dificuldades com os filhos porque ele tem uma criança que é TEA, mas ele não sabe. E aí ele tem uma série de dificuldades com a forma de lidar com essa criança, nos aspectos comportamentais, nos aspectos de desenvolvimento, os aspectos cognitivos da criança. E ele tem dificuldades de compreender, de ter uma comunicação com essa criança e acaba tendo assim uma relação difícil ali, muitas vezes difícil para os dois lados, para os pais, para a família, para a criança que não é compreendida. E quando se chega, né, a algum profissional que olha e identifica que essa criança deve estar dentro do espectro e ela é bem orientada para profissionais que saibam fazer um diagnóstico correto, a vida dessa família muda. Porque agora as pessoas, os familiares, vão passar a entender essa criança. Como é que ela, vamos dizer, como ela funciona, né? O que é difícil para ela? Quais são as habilidades dela? Como é que eu consigo trabalhar com ela, me comunicar com ela? Então, uma série de coisas que eram difíceis e uma coisa do outro mundo, porque você ficava tentando usar uma didática que não era adequada, agora começa a fazer sentido. Agora você começa a entender e saber como conversar, como trabalhar essas dificuldades, né? Então, um diagnóstico feito, principalmente o quanto antes, né? No passado, muitos médicos, quando os pais chegavam com a criança, meu filho tem um atraso na fala, tem um atraso assim, os pais, não, mas isso é normal, vamos esperar para ver. Hoje, a gente já não tem mais essa orientação. A ideia é, a gente percebeu que tem algum atraso, alguma dificuldade, vamos levar para avaliar. Pode ser só um atraso normal, pode ter alguma outra dificuldade ou pode estar dentro do espectro do autismo. O quanto antes a gente identificar, a gente muda a vida dessa criança, dessa família. Porque agora a gente vai poder buscar formas adequadas de ensinar essa criança, aproveitar as janelas da oportunidade, né? Aproveitar quanto mais cedo, melhor o desenvolvimento dela, melhor para a gente trabalhar no desenvolvimento dela. Então a gente vai poder acelerar um pouco mais esse desenvolvimento, se ele estiver com algumas dificuldades,
e nós vamos poder adequar os materiais, os métodos para conseguir chegar no canal correto para ensinar essa criança. Então, ou seja, um diagnóstico precoce, ele facilita a vida dos pais, a vida da criança e permite que essa criança tenha mais oportunidades de desenvolvimento adequado com as dificuldades que ela tem, do que se a gente esperar um pouquinho mais de tempo. Bom, tem muita coisa sobre esse assunto, mas fica aqui essa ideia da importância do diagnóstico precoce, sem medo desse diagnóstico, porque o diagnóstico não muda a sua criança, o diagnóstico muda a forma como nós vamos trabalhar essa criança. E até mais!